nesse vídeo eu vou apresentar para vocês as minhas primeiras impressões aqui da Harley-Davidson Softail Heritage e as minhas considerações, né, as minhas impressões nessa mudança que eu fiz. Lembrando que eu saí ali da Vulcan 650S, uma moto aí que eu fiquei durante aí mais ou menos um ano com ela, e acabei de pegar a Heritage, né? Nesse vídeo eu vou passar para vocês algumas impressões entre uma moto e outra, para de repente você que cogita, né, migrar de uma Vulcan para uma moto aí da linha Harley-Davidson, quem sabe aí uma Heritage ou uma moto da linha Softail. Às vezes as pessoas ficam receosas, né, porque por ser uma moto maiorzona, grandona e tal, pesada. Nesse vídeo eu vou passar as minhas impressões e vocês vão perceber que na verdade a coisa não é bem assim não, né? A moto realmente vem me surpreendendo aí positivamente, tá? Mas antes disso, já sabe, né, meu? Dá uma moralzinha pro Moto Filé, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dúvidas ou sugestões, escreva aí nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo todo mundo. Recomendo demais, depois que você assistir esse vídeo, dá uma olhadinha lá na descrição. O primeiro link é o link da Linktree. Na Linktree eu coloco uma série de produtos que fizeram sucesso aqui no canal Moto Filé, inclusive uma série de acessórios que eu instalo na Vulcan, intercomunicadores, tá? Vários produtos top, lubrificantes de lojas confiáveis e tudo mais. Segundo link vai te direcionar à comunidade Moto Filé do WhatsApp. Nessa comunidade eu mesmo compartilho links de ofertas, produtos de oferta que eu encontro com ofertas aí na internet para os membros do grupo. Terceiro link tem tudo a ver com esse vídeo, né? Porque se de repente você está cogitando comprar ou vender a sua moto, nesse curso, o avaliador de sucesso que eu desenvolvi com o meu irmão do canal Posso Ver com a Mão, a gente aplica uma série de técnicas para comprar e vender motos aí no mercado particular. Inclusive, tanto a Vulcan como a Heritage foram motos que eu comprei na OLX, um lugar que se você não souber negociar, não souber as técnicas ali, é bem perigoso, que é cheio de golpe, cheio de pegadinha, tá? E no curso a gente explica todo o processo do começo ao fim, inclusive para você não cair em nenhum tipo de golpe, tá? Todo o processo do início ao fim. Quarto link é o link do Linktree Moto Filé Rifas, né? Se de repente você estiver interessado em alguma rifa, dá uma olhadinha nesse link para ver se não tem nenhuma rifa em andamento aqui no canal Moto Filé, beleza? Mas esse aqui é um vídeo que nós vamos direto aqui para a moto, né? Eu vou dar um apanhado geral de cada uma, fazer um 360 e ao mesmo tempo ir passando as minhas considerações com relação à Vulcan e as minhas primeiras impressões aí com relação à Heritage e comparando uma com outra. Beleza? Bora para as motos. Estou aqui com uma Heritage, né, uma Harley-Davidson Softail Heritage ano 2010 e estou aqui com uma Kawasaki Vulcan 650S do ano 2020, tá? Eu fui proprietário dessa moto, né, durante um ano, né, do ano de 2024, comecinho de 2024 até agora comecinho de 2025. Essa moto ela foi vendida e eu comprei essa Harley-Davidson Heritage, certo? Nesse vídeo eu vou passar para vocês as minhas impressões, tá? Dessa transição, dessa mudança aí da Vulcan 650 para uma Heritage de quase 1.600 cilindradas, tá? Lembrando que assim, eu acabei de pegar a moto, né? Então eu peguei, né? Qual que é o meu protocolo sempre quando eu compro uma moto, né? E foi o que eu apliquei aqui na Heritage. Eu moro aqui em São Paulo, capital, então eu comprei a moto, né? Dei eu mesmo uma revisada na moto, embora a moto esteja tudo novinha. Ela é uma moto 2010, mas ela é uma moto que está com 15 mil quilômetros rodados. A Vulcan é uma moto 2020, só que ela está com 9.400 quilômetros rodados, porque eu comprei essa moto ano passado com 800 quilômetros rodados. Então eu peguei a Heritage agora, fiz uma revisão, né? Eu sou mecânico de motos, não sou um mecânico especialista em Harley-Davidson, mas como eu trabalhei durante 20 anos com mecânica, moto é moto, né? Então baixei o manual de serviço, fiz uma revisão na moto e no final de semana fui dar umas voltas com a motocicleta. No primeiro momento eu rodei com ela aqui em São Paulo, né, capital, né? Eu moro aqui na região da Zona Oeste, então eu dei umas voltas com ela ali pelo bairro da Lapa, Leopoldina, na freguesia do Ó, né? Dei umas voltas com ela dentro da cidade para me sentir a moto na cidade. E depois, no domingo, eu fiz uma pequena viagem, eu com a esposa na garupa, para Itu, que é interior de São Paulo. Deve dar mais ou menos uns 100, 110 quilômetros de distância para ir, mas 110 para voltar, para mim sentir as impressões da motocicleta, né? Então
são as minhas primeiras impressões comparado com a base aí que eu já tenho de quase 10 mil quilômetros rodados com a Vulcan. Tá? Então, se de repente você tem uma Vulcan, ou você tem uma moto custom no perfil da Vulcan, ou se você está pensando em migrar para uma Harley Davidson, nesse vídeo eu vou dar minhas primeiras impressões entre uma moto e outra. Tá? Primeira coisa é o seguinte, né? Quando a gente fala assim, né, de porte da moto, largura da moto, né? Vejam a largura aqui de uma Vulcan 650 e vejam aqui a largura de uma Heritage, né? Vou tentar deixar o guidão um pouco mais reto. Então aqui, alinhei o guidão da Heritage, né, para a gente ter uma ideia, né, da largura de uma moto e outra moto, né? Então a gente nota que a Vulcan ela é uma moto mais estreita, né? Então ela é uma moto que a gente vai ter uma pegada de uso misto, né? Então aqui em São Paulo, às vezes, se eu tenho uma moto para rodar no dia a dia, que é uma Bros 160 e tenho também uma Intruder 125. Só é uma moto que eu utilizo para fazer correria, ir voltar do serviço e almoçar. Só que, às vezes, o que acontecia? Às vezes eu pegava, por exemplo, a Vulcan e ela era a moto que eu utilizava no dia a dia. Para ir para uma academia, para ir para um mercado, moto do dia a dia, que eu rodava na cidade. E no final de semana, botava na estrada e ia viajar, né? Fiz viagens longas com ela, aí fiz viagem que eu rodei mais de 1000 quilômetros com essa moto. Então é uma moto que ela funciona muito bem no uso misto. A primeira impressão que eu tive aqui da Heritage é que ela já é uma moto mais robusta, né? Uma moto mais larga, então ela já não funciona muito bem no corredor. Porém, ela é uma moto, embora ainda esteja com o escapamento original, ela é uma moto que eu sou visto. Ela tem muito cromo, ela tem uma imponência, então eu vou andando no corredor, os carros que estão na frente eles vão abrir no espaço, né? Eles vão abrir no espaço. Então, nesse sentido, também fica interessante rodar com essa moto na cidade. Só que vai ser uma rodagem assim mais de curtição, mais de final de semana, pegar um trecho urbano até chegar numa rodovia. Utilizar esse tipo de moto para realmente fazer correria do dia a dia, que era o tipo de coisa que eu fazia aqui com a Vulcan 650, eu já acho que fica inviável, né, pelo tamanho da moto, né, pelo tamanho da Heritage, tá? Essa é a minha primeira impressão, certo? Outra coisa com relação entre Heritage e Vulcan 650. Na minha opinião, um ponto que me surpreendeu positivamente aqui nessa moto, até em relação à Vulcan, foi a questão de suspensão. Tá? Essa moto, a Vulcan, que é uma característica de uma moto custom, não significa que a suspensão da Vulcan seja ruim. Tá? E não significa que a altura do solo seja ruim. Mas a Heritage, aonde eu passava dentro da cidade, até acesso de garagem, que de repente eu dava uma raspadinha com a Vulcan, com a Heritage isso não aconteceu. Questão de buracos com a Heritage também, não tem problema, né? Suspensão é top demais. Tanto a suspensão dianteira para buraco, quanto a suspensão traseira. E aqui no caso da Heritage, eu acho que a câmera não consegue pegar, mas são 2 amortecedores que ficam aqui na parte de baixo. Então, até a Flávia ainda como garupa, ela notou um conforto muito maior quando passa em buraco, né? Porque a Vulcan, quando você passa em buraco, a batida é seca. Por mais que eu ande até com a chavinha ali já fácil para fazer a regulagem e tal, a batida ela é muito seca, tá? Então, um ponto positivo para a Heritage, a questão de suspensão, a suspensão dela é muito melhor. A Vulcan, tanto na cidade quanto na rodovia, ela tem muita agilidade realmente, né? Ela tem aquela pegada do motor bicilíndrico e linha, né? Que ela vai ter uma pilotagem mais esportiva do que esse tipo de motocicleta aqui, né? Só que o que acontece? A Heritage, ela tem muito torque, ela tem um motor muito mais forte, né? Então, você não precisa praticamente acelerar a moto para atingir a velocidade que você quer atingir. E você tem até que ficar esperto, porque às vezes você passa da velocidade da via, porque a moto ela vai flutuando, né? Você mescla o conforto das suspensões, um conforto, olha o tamanho desse banco, tanto para o piloto quanto para o garupa. Você fica escondidinho aqui atrás dessa bolha, protegido do vento, né? O motor é extremamente silencioso, a moto não tem ainda um escapamento esportivo, né? A gente acaba
descuidando e a moto vai indo embora. Ela tem muita força, muita potência, né? Muito torque. E a sexta marcha dela foi o que mais me impressionou, porque quando você coloca, por exemplo, uma sexta marcha na Vulcan, ela é uma relação, ela é um câmbio mais alongado. Mas no caso da Harley Davidson, ele é um overdrive, você praticamente sente o motor desligado, né? Numa sexta marcha. A Vulcan ainda ela tem, o câmbio ele é bem escalonado, né? Você vai, cada faixa de velocidade ele tem que ter a sua marcha específica. Aqui na Harley, quando você está uns 120 por hora e você joga uma sexta marcha, a moto praticamente, a impressão que dá é que ela fica desligada. Outro ponto que muita gente me questiona, né, principalmente relacionado à Harley Davidson, é a questão ali da tremedeira, né, aquela tremedeira característica das Harleys, quando você para, você vê o guidão tremendo assim. O pessoal tem um pouco de receio com relação a isso. Para mim, eu vou falar um negócio para vocês. A gente anda ali com a Sportster da Flávia e a gente acaba acostumando, né, com o motor tremendo. Às vezes a gente faz uma viagem final de semana e a gente vai com aquela moto ali, que ela tem essa característica bem forte, e daí na segunda-feira, quando eu vou andar com a Bros, eu sinto falta daquela tremedeira, tá? Então, se para você o fato da moto tremer é um ponto negativo ou impeditivo, tire isso da cabeça, que você vai rodar 50 km com a moto, você já vai se acostumar e você vai achar até legal isso aí. A não ser que você tenha algum problema físico, algum problema que isso realmente afete você, tá? Mas independente disso, aqui na Heritage a gente utiliza o motor Twin Cam 96B, B de balancim. Então essa moto praticamente ela não vibra. Depois eu vou mostrar as duas funcionando. Então a moto ela praticamente não vibra e esse motor tem um ronco muito bonito, né? Você escuta aquele barulho ele realmente sugando o ar. Então, além do conforto de suspensão, além do conforto de ruído de motor reduzido, de não ter vibração, a questão também da altura do solo e o comportamento da moto em situações aí irregulares. A Vulcan, ela é um motor 2 cilindros, então para quem já tem aquela experiência de repente de rodar numa moto naked, né, de repente uma CB500, uma R6, uma MT, né, você vai ter aquele mesmo ronco, aquele mesmo nível de ruído. E é lógico, motores, né, japoneses são motores balanceados, então aqui a vibração é zero. Ali ainda tem um pouquinho, na Heritage tem um pouquinho de vibração, mas aqui a vibração é zero. Outro ponto que foi uma primeira impressão minha é justamente o calor que emana aqui desse motor. Esse aqui é um motor que ele não tem refrigeração sequer a óleo, muito menos uma refrigeração líquida. Ao contrário da Vulcan, que está lá um radiador gigantesco, né? Um radiador, uma moto com refrigeração líquida aí, né? Então na Vulcan, é lógico, tanto na Vulcan como na Heritage, quando a gente está numa rodovia, né? Vamos levar em consideração um dia quente, né? Esse dia que eu fui lá para Itu estava fazendo 38 graus, né? Então em dias quentes, numa rodovia, eu não senti calor de escapamento, não senti calor de motor, assim como eu também não sinto com a Vulcan, né? Mesmo em dias muito quentes. Porém, depois que eu saí da rodovia, que eu entrei na cidade, que eu peguei um pouco de trânsito lá em Itu, o calor desse motor aqui realmente ele é bruto e chega a incomodar. Então a gente tem que prestar atenção no tipo de calçado e a calça que vai utilizar, tanto o piloto quanto o garupa. Principalmente aqui o piloto, porque é o cabeçote onde é que está, embaixo da coxa do piloto, né? Então eu até comprei uma espécie de um protetor de couro para deixar aqui, né? Para mim não ter essa preocupação de repente ter que usar uma calça mais grossa ou específica para quando pilotar ela e dar uma amenizada no calor aqui nessa região. Então o motor, quando você está numa região, numa situação de trânsito, realmente ele esquenta para valer em relação à Vulcan 650. Questões gerais, né, para finalizar a minha percepção com relação à manobra, né? A Vulcan, o que acontece? Não sei se vocês conseguem observar, mas a Vulcan ela tem um ângulo de caster bem inclinado aqui, ó, e o guidão, no meu caso ainda, para ele ficar confortável, ele ainda faz um outro grau assim, ao contrário da Heritage, que ele já não é tão inclinado e o guidão ele segue mais ou menos uma sequência. O que acontece aqui na prática?
A Vulcan, se você não tiver cuidado, você cai com essa moto em baixa rotação, porque você acaba fazendo uma alavanca muito estranha com o guidão. Essa é a percepção que eu tenho, tá? Mas é uma característica da moto, e quando você é acostumado, por exemplo, a andar com uma Bros, com uma Intruder ou com uma Titan, uma moto de correria do dia a dia, quando você senta na Vulcan você sente muito isso. Mas é uma questão de você dar 2, 3 voltas no quarteirão, você já se adequa à moto e pronto, problema resolvido. Já aqui na Heritage não precisa fazer essa adequação, né? Eu já percebo essa questão ciclística nela muito melhor do que a Vulcan. Então na prática, embora a Heritage seja uma moto extremamente pesada, uma moto mais larga, um pouco mais comprida que a Vulcan, né? Não sei se na câmera dá para ter essa impressão, porque a Vulcan sim é uma moto grande pra caramba, ela só não tem essa largura toda, né? Mas ela é uma moto que tem comprimento. Então, na prática, eu percebi a Heritage é uma moto mais fácil de guiar do que a Vulcan, por incrível que pareça, né? Por essa questão ali de ângulo de bengala e ângulo de guidão. Eu senti a Heritage uma moto mais fácil de guiar, tá? Inclusive, até por uma distância de pedaleiras aqui, a Flávia ela tinha muito receio de pilotar essa moto, a minha esposa. E aqui na Heritage ela já está se sentindo mais confortável para pilotar essa moto daqui, né? E eu falei para ela que eu acho que ela vai se dar melhor pilotando essa moto do que a Vulcan, né? Porque eu percebi que ela é mais fácil de pilotar. Você fica às vezes assim meio apreensivo, né? Porque é uma moto grande, uma moto cheia de detalhe, de repente derrubar a moto e tal. Mas quando você põe a moto em movimento, a moto ela flui demais, ela parece um trem rodando no trilho, tá? Então, essas foram as minhas primeiras impressões entre uma moto e outra. Se de repente você tem uma Vulcan, uma Custom e de repente está cogitando passar por uma moto maior aí da linha Harley Davidson, não se preocupe, né? Não se preocupe. São motos que, embora sejam grandes e tal, mas são motos dóceis de você pilotar, né? Tem as características específicas dela. Na sequência, aí depois eu vou fazer um vídeo comparando a Vulcan com a XL 1200 também, até a Heritage futuramente com a 1200. E mais para frente eu vou subir outros vídeos, né? Depois de algumas quilometragens rodadas, depois de mais viagens, fazendo aí as minhas impressões entre uma e outra, tá? Mas, em resumo, na minha opinião, uma moto nota 10, desde que você saiba comprar, né? Uma moto em bom estado, com procedência. E as minhas primeiras impressões aqui também, uma moto nota 10, mesma coisa, tem que saber comprar. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal Moto Filé. Dúvidas ou sugestões, escreva aí nos comentários que na medida do possível eu vou responder a todo mundo. No finalzinho da descrição tem 2 números do WhatsApp e um número de e-mail que você fala diretamente comigo. Valeu e até a próxima.